bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber a Raquel Freitas, formada em Finanças em 2016. E acreditem que é a primeira vez que eu tenho um aluno formado em finanças para entrevistar no nosso projeto. Raquel, que honra, que prazer. Obrigada por abrir a agenda para o nosso projeto. Eu que fico super honrada com o convite, né? Como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes nos bastidores, queria ter te dado a oportunidade de assistir algo semelhante de algum aluno de finanças antes de ter entrado, porque a gente fica com muitas dúvidas, né? O que vai fazer, onde é que vai atuar, quais são as limitações do curso, se limita só naquilo. Então, achei super legal o projeto, conhecer a página e estou muito honrada com o convite. Que bacana. Raquel, a conversa é bem informal. E eu quero que você comece me explicando por que finanças? Como foi escolher finanças? E, afinal, o que faz um aluno no curso de finanças? Porque, assim, eu sou formada em administração e você também tem a administração antes pela Unifor. E a gente sabe que finanças é uma área da administração. E a gente já tem esse curso há algum tempo. Sim. Então, como é esse curso e por que você escolheu fazer finanças? Uma pergunta que eu escutei muito quando eu comecei a fazer o curso, né? Eu comecei a Unifor, a formação em administração na Unifor, em 2010, isso aí. E aí comecei e entrei dentro da Unifor com uma visão de administração bem voltada para a área de gestão, para a área de desenvolvimento de pessoas, de cultura organizacional, até começar a fazer as disciplinas na área financeira. Então foram disciplinas assim que me encantaram bastante, a gente usar a ferramenta, né, da parte das finanças para decisões tão estratégicas, para decisões tão importantes. Então achei sensacional. Na época, estava acontecendo, em 2012, 2013, estava acontecendo um Enem para selecionar para o vestibular e entrar nos cursos que a gente quisesse, né? Então, me deu uma vontade, vi lá a grade de cursos, olhei um pouco da ementa, o que o curso fazia, achei bem direcionado, achei bem específico, né? Assim, um pouco do que a gente via de maneira mais generalista dentro da administração, a gente ia ver isso muito mais focado. Então pensei, por que não? Já tem tanto tempo que eu não presto vestibular, né? Nunca tinha prestado o Enem, porque na época que eu fiz o vestibular para a UFC não era Enem ainda, era aquele estilo de vestibular mais tradicional, com primeira e segunda fase. Mas por que não? Vou tentar. E aí fiz o Enem. Quando fiz a minha inscrição, eu achava que o curso ia ser noturno, e, na verdade, no final, na hora de entrar, de fato, o curso era vespertino, né? Eu tive um outro problema para administrar, porque eu já trabalhava na época, né? E você estava na Unifor E eu estava na ainda? Unifor ainda. Faltavam 2 semestres para terminar o curso de administração. Meu Deus. E eu encarei, né? Vi lá que tinha pontuação suficiente na hora de fazer o preenchimento do SISU e tudo. Tinha gostado da grade do curso. Eu pensei, eu vou, porque a minha hora de fazer esse tipo de coisa é agora. Que tinha uma base familiar incrível para me ajudar a fazer as 2 faculdades, né? E aí fiz a inscrição e na hora da inscrição, de fato, o curso era vespertino. E eu estava trabalhando. E aí, como é que fazia o curso à tarde e Unifor à noite e trabalhando, assim, foi um jogo de cintura, né? Aí comecei com a empresa que eu trabalhava, consegui reduzir minha carga horária, depois até saí de lá e virou só um estágio, e consegui cursar finanças à tarde e a Unifor, administração à noite. Fiquei nessa loucura por 2 semestres, mas deu tudo certo. E aí, respondendo a sua pergunta, do que o aluno de finanças faz, né? O curso de finanças, as pessoas perguntavam muito, mas por que finanças? Não é igual à economia? Não tem a mesma coisa que o curso de economia tem? O que vai fazer, né? Depois, o que o profissional faz? Vai trabalhar com contas a pagar da empresa, com tesouraria, né? O que o profissional faz? Tinha muitas dúvidas, né? Era um curso novo. A minha turma é a segunda turma do curso de finanças, né? Então era tudo muito novo. As nossas aulas nem eram na FEAC todas, a maior parte delas era aqui no CAEM. A gente tinha 1 ou 2 aulas lá na FEAC de fato. Mas é um curso muito específico, assim, ele é muito direcionado, sabe? Então, os meus primeiros semestres, eu tenho uma base teórica da economia muito forte, onde eu venho com ciências políticas, com os pensadores, né, com os formadores da base econômica. E aí depois eu venho com macroeconomia, microeconomia, entro com uma parte de cálculo assim,
assim, bem forte de econometria, a gente tem estatística e econometria de séries temporais. E aí vem uma parte financeira muito gostosa, onde eu conheço finanças públicas, finanças corporativas, sistema financeiro nacional. Então, eu costumo dizer que é quase uma pós-graduação dentro da graduação. Porque bacana. A gente tem um estudo bem direcionado, assim, um enfoque bem grande. E aí eu que já vinha de iniciativa privada, as minhas optativas todas eu fui escolhendo para dentro de finanças corporativas, para a parte de investimentos, mais direcionado para o que eu já trabalhava, né, para o que eu já atuava. Eu achava que casava também com a parte de gestão de administração e a gente tem essa opção, né, nas optativas de escolher finanças públicas ou finanças privadas, que isso eu também achei sensacional, né? Assim, foi muito bem pensado. E aí já fui direcionando as minhas disciplinas para essa parte mais corporativa, né? Porque já casava tanto com a administração como com a minha atuação de mercado. Você trabalhava onde antes de entrar em finanças, que aí depois virou estágio? Antes eu trabalhava numa empresa de tecnologia, a Secondo Brasil, e a empresa era uma empresa que fazia tecnologias para presídios. Então lá eu trabalhava na área administrativa, assim, era bem administrativo mesmo, né? Não tinha rotinas administrativas de fato, não mexia com a parte financeira, né? E aí a empresa fazia torniquetes de entrada, aquelas cadeiras de foto frente e perfil, e tudo isso era através de licitação aqui com o Estado, né? A licitação para o Estado para atender os presídios aqui estaduais. Então a minha parte era bem administrativa, de ver os empenhos, de ver as licitações que estavam por vir, notas fiscais, era bem assim. Aí quando eu entrei em finanças, eu tive que reduzir minha carga horária, porque o curso aqui era vespertina, e não tinha como. Reduzir minha carga horária, eu me lembro como se fosse ontem. Às vezes eu saía de lá, porque ficava aqui na Desembargador Moreira, e lá era até 1h da tarde, e eu tinha que estudar 1h30, né? 1h30 começava as minhas aulas. Mas dei muito de cara com a porta fechada do RU. Chegava no RU, já não tinha mais horário, e aí o almoço era uma tapioca para poder terminar o dia de aula. Aconteceu muito. Mas que exemplo lindo, você abrir mão de um emprego para transformá-lo em estágio para fazer uma segunda graduação. Raquel, e hoje? Onde é que você trabalha? Você exercita a função de finanças? Como foi o teu percurso após se formar? Claro. Hoje eu trabalho também numa empresa de tecnologia, né? Eu sou de finanças, mas o pé está dentro da tecnologia o tempo todo. Hoje eu também trabalho numa empresa de tecnologia, a Loop Tecnologia. É uma empresa que fabrica uns computadores de bordo que vão embarcados dentro de veículos pesados, veículos fora de estrada, e a gente faz um mapeamento de ciclo de produção desses veículos. Cana-de-açúcar, construção civil, celulose, mineração, diversos setores, né? Que bacana! E como é que finanças Aí como é que finanças encaixa, né? Todo mundo fica, nossa, mas trabalho em empresa de tecnologia, hoje eu atuo como gerente de projetos, né? O que tem a ver? Onde é que vai? Então, eu comecei a ser encaixada dentro da equipe de projetos, fazendo a análise de viabilidade financeira dos projetos. Então, quando as pessoas se perguntam, né, finanças faz o quê? Não é estar lá só no contas a pagar, você entra lá no banco, faz pagamento. Não é só isso, a gente tem um papel estratégico muito forte por trás, né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, a gente tem um case de sucesso lá dentro da empresa na gestão dessa carteira de projetos e tudo isso passa pela análise de viabilidade financeira dos projetos. Quando eu entrei lá, eu não entrei fazendo o que eu faço de fato, né? Eu trabalhava com gestão de contas e contratos. Foi inclusive um estágio saindo aqui da UFC. E aí entrei lá através desse estágio, fazia gestão de contas e contratos, processo de bilhetagem, era algo assim bem mesmo burocrático. E aí a empresa começou a ter novos desafios, a ter um outro posicionamento de mercado e precisou de uma área de projeto, um escritório de projetos mais estruturado, né? E aí, naquele momento, eu fui convidada a fazer parte da equipe pela minha formação, né? Eles queriam buscar uma prata da casa. E aí, pela minha formação, eu fui convidada a compor a equipe fazendo análise de viabilidade financeira. Então, naquele momento, qual era a dificuldade da empresa? Que projeto escolher? Qual projeto a gente vai dar continuidade, né? E aí a empresa queria saber os números por trás disso. Em que projeto eu tenho mais ou menos investimento, me traz mais ou menos retorno, porque tinha uma seleção de projetos que eram executados que muitas vezes não atendiam esses requisitos. E aí quando chegava no final do ano, que ia fazer aquelas lições aprendidas do ano inteiro, colocar o resultado do ano no papel para fazer o planejamento estratégico para o ano que vem, nada fazia sentido, porque os projetos tinham sido selecionados, mal selecionados durante o percurso, né? Aí a gente criou todo um procedimento, e aí eu fui crescendo dentro da equipe, e hoje eu sou
gerente de projetos lá. Há quanto tempo existe A a empresa empresa está há mais no de mercado? 25 anos no mercado, a gente não completou 30 ainda não, mas já estamos há mais de 25 anos de mercado. É uma empresa genuinamente cearense. É O mesmo? dono da empresa é o idealizador do equipamento, um engenheiro de mão cheia, e aí ele é capaz de ler todas as informações que vêm do veículo, toda a telemetria do veículo direto do barramento CAN. Então eu tenho um equipamento que está lá embarcado, eu estou lendo o tempo todo o que está acontecendo no veículo e a partir daí eu tiro informações importantes para a gestão da frota. Né? Eu consigo ver quanto é que esse veículo está consumindo, consigo ter mais ou menos uma noção de manutenção, né? O que, é que eu estou gastando de pneu, de implementos. Então, eu consigo trazer uma direção mais segura, porque eu estou vendo como é a condução desse motorista, né? Se ele conduz bem, se ele não conduz, se a condução dele coloca em risco ele mesmo e os outros. É bem interessante. Quer dizer então que o seu cliente são empresas que têm frotas de Isso, exato. veículos. O meu cliente final é o cliente que quer fazer a gestão da frota dele. É aquele cliente que muitas vezes ele tem todas essas informações, entre aspas, né, mais manual. Eu tenho relatórios mais manuais e ele quer trazer a modernidade para dentro da gestão da frota. Então, meu equipamento é lá instalado, a gente faz a medição de tudo que o veículo dele é capaz de gerar através do barramento CAN. A gente entra com as necessidades do cliente, né? Por isso cada cliente é um projeto, né? Cada cliente é um projeto novo, porque as necessidades são diferentes, né? Cada cliente precisa de uma informação diferente a depender do tipo de negócio dele. E aí a gente vai parametrizar equipamento, vai parametrizar site, a plataforma onde ele vai acessar. Hoje a gente trabalha com a plataforma 100% online, ele não precisa de um software instalado, ele utiliza de qualquer lugar. E a gente faz monitoramento do veículo, consigo ver excesso de aceleração, excesso de RPM, se ele fez uma freada brusca, se o motorista respirar, eu sei o que ele está fazendo. Que bacana. Tudo isso através do equipamento. Raquel, pelo que você está falando, essa relação business to business, ela é um equipamento fácil de vender ou exige uma mudança cultural, exige mostrar relevância? Porque assim, você tem vários tipos de proprietários de Sim. frotas de veículo, né? Então, assim, todos entendem o que vocês vendem ou Não, ainda é preciso não, ainda precisa. aculturar? Ainda precisa aculturar demais, porque a gente está falando de duas coisas que são os nossos gargalos na hora de fazer o implemento desse equipamento, né? Na hora da gente colocar o projeto para rodar. O primeiro gargalo é uma mudança de cultura, porque eu tenho motoristas que agora eles fazem login, eles fazem logout, eles são mais monitorados, e aí no primeiro momento tem logo uma resistência de dizer assim, opa, isso aqui vai depor contra mim. A empresa vai estar lá o tempo todo vendo que eu estou fazendo isso, pode depor contra mim. Então a gente tem um problema por aí. E o segundo problema é que a gente é capaz de medir um pouco da ineficiência da gestão da frota da empresa. Então, quem está lá dentro dos setores de gestão de frotas, o equipamento ele não mente, porque a informação está sendo coletada em tempo real. Então, eu consigo um pouco depor qual é a ineficiência. Mas, claro, ele não está sendo colocado lá para tirar o emprego de ninguém ou para prejudicar ninguém. É exatamente para ver onde estão as ineficiências e fazer as correções. Otimizar Exato, otimizar. recurso. Inclusive, a gente tem uma equipe que trabalha junto com o cliente. Eu não coloco o equipamento e saio correndo. A gente brinca muito, o idealizador do equipamento, né, que é o dono da empresa, ele fala muito, o bebê precisa de uma babá. Ele sempre fala isso, né? Uma das frases assim, que a gente mais escuta lá dentro. Bacana. Eu não posso só colocar o equipamento e ir embora porque vão conseguir tirar relatórios. Eu preciso de alguém vendo aquela equipe, vendo quais são os pontos de deficiência, onde é que eu auxilio, o que, que eu vou fazer para melhorar e tudo mais. E finanças está dentro disso o tempo todo, porque até para entrar no cliente, eu recebo todas as informações dele antes, para eu poder dizer, aqui tem um ponto de melhoria, aqui tem um ponto de melhoria, aqui tem um ponto de melhoria. Interessante. Então, eu analiso financeiramente esse projeto desde o momento da concepção dele até o cliente conseguir andar com as próprias pernas. Então, antes de escolher o cliente, eu estou fazendo análise de viabilidade financeira, mas enquanto eu estou lá dentro, eu também estou fazendo o tempo todo. O tempo todo eu estou vendo, se o cliente mudou de frota, por exemplo, eu sou capaz de dizer para ele se essa frota nova ela é rentável para ele ou não, através dos meus números, através das minhas análises. Então, não é só estar lá pagando boleto, não tem nada a ver. A gente consegue dar muito suporte para a gestão estratégica da empresa. Isso é marketing de relacionamento. Totalmente. Total. O tempo todo. O tempo todo. Até porque é uma forma de você mostrar o benefício real que o seu produto está trazendo para o negócio, né?
Porque você tem otimização de tempo, de recurso, a segurança para o motorista, Segurança né? para o condutor, segurança dentro da operação, né? A gente trabalha com sensores, a depender da necessidade do cliente, a gente instala sensores que eu sei, por exemplo, se o motorista arrancou com uma báscula levantada, por exemplo, né, que isso não é seguro, aí o equipamento vai dar essa informação. Essa informação, se o cliente quiser, ela chega direto via mensagem, via SMS, para quem é o gestor O da que é uma frota. báscula levantada? Um veículo é muito, muito próprio do negócio, né? Verdade, desculpa. Eu tenho um veículo, uma caçambinha, por exemplo, e a Ah, caçamba está levantada para fazer, para descarregar. Então ah, ali tem um sensor, né? A báscula levantada, a gente tem um sensor e eu consigo ver, por exemplo, se o motorista arrancou com essa báscula levantada. Isso é um perigo, né? O veículo pode ter um tombamento. E aí ele nem deixa. Eu posso ter um equipamento, ele pode ser atuante, dependendo da situação. O motorista não consegue nem dar a partida. Então tem um apelo de gestão de frota assim incrível, mas eu ainda tenho muita resistência. Às vezes a gente chega com um projeto incrível para o cliente, né? E aí mostra todos os detalhes, onde é que ele vai ter ganho na manutenção, onde é que ele vai ter ganho na redução de consumo de combustível, e o cliente não quer. Ai, a gente fica, meu Deus do céu, como pode? Eu estou mostrando aqui tudo para ele, todos os números, dá vontade de dizer assim, deixa eu implementar esse projeto aí, por favor, porque vai ser tão bom, daqui a um ano você vai me dizer como foi legal. é. Às vezes dá vontade de fazer isso, mas Mas acontece de, às vezes, ele voltar mesmo depois de um ano, porque pelo menos acontece, tem o alerta, né? sim. Às vezes, coisas que ele não estava percebendo, E aí ele passa a ele perceber, passa a claro. perceber. E aí, pensando nisso, a empresa fez uma movimentação que a gente chama de prova cega. A gente mostra para o cliente, quando o cliente tem um pouco mais de resistência, a gente oferece. Deixa eu fazer uma demonstração? Deixa eu Test fazer uma prova drive. cega? Eu vou colocar os meus equipamentos, os seus motoristas não vão nem saber que o equipamento está lá instalado, Que e você vai bacana, conseguir ver quanto você tem de espaço para melhoria na prática. Deixa eu deixar um que mês esse equipamento aí. bacana. Aí acontece. Aí a gente vai Raquel, e os lá. seus clientes hoje são de Fortaleza ou outros lugares do Os Brasil? meus, a minha carteira de clientes, as empresas que eu gerencio hoje, os projetos que eu gerencio hoje não estão aqui. Todos os meus clientes estão na Espanha, minha equipe está na Ah, que Espanha, e aí eu gerencio bacana. eles todos à distância. Então, quando a Covid veio trazendo todo mundo para o remoto, já era uma realidade minha há muito tempo, porque a minha equipe já não Ah, está aqui. E aí eu, particularmente dentro da empresa, eu trabalho com um projeto, trabalhando com ônibus. Eu não trabalho com veículos de ciclo de produção, os meus projetos são outros. São projetos de redução de consumo de combustível, e aí eu tenho um apelo de marketing ainda maior, porque eu preciso mudar a cultura do condutor. Então, que o meu projeto hoje ele é o bacana. projeto EcoPlus, ele trabalha na redução de consumo de combustível e, consequentemente, emissão de gases poluentes, através da educação em condução eficiente para os condutores. Então, já abri outras vertentes aí, já abri outras possibilidades. Nossa, mas essa linguagem de É super bacana. ecoeficiência é tudo que nós É um precisamos. projeto que eu sou apaixonada por ele, porque a Que gente coloca o bacana. equipamento lá, eu mapeio todo o perfil de condução daquele motorista e vou ver quais são as deficiências dele. Onde é que ele está errando aqui? Ele comete muito excesso de aceleração, ele pisa no freio Ah, demais, ele freia em cima das paradas que ele já sabe que são, ele não sabe usar direito o veículo, que às vezes é um veículo híbrido, um veículo 100% elétrico, ele não sabe usar direito esse veículo e aí não está conseguindo aproveitar o melhor. Eu tenho a figura de um Master Drive, né, que ele é um coach de educação, um super ah, formado, capacitado em educação eficiente, e a gente forma turmas, vai capacitar esse motorista, vai explicar para ele qual a melhor maneira dele estar conduzindo e vamos acompanhar ele até que os níveis sejam os ideais para a condução. E aí eu trazendo essa condução para o nível ideal, não tem outra, redução de consumo de combustível. que coisa Vai linda, direto. Raquel. Há quanto tempo você está nessa Eu empresa? estou nessa empresa desde 2013, Ah, comecei lá como estagiária, né? Aí dei uma pequena saída em 2018, mas logo depois voltei e tô lá até hoje. que bacana. É Estou isso. encantada com isso. Dá vontade de fazer finanças. É muito bacana quando a gente vê que aqueles números fazem sentido, que não são só números, né? Eu me lembro, assim, até hoje a gente trabalha com regressões. Eu olho coisas, quando eu fazia disciplinas de econometria, eu dizia, eu não vou usar isso nunca. Isso aqui eu não vou usar nunca, pelo amor de Deus, o que é isso? E eu utilizo isso hoje. Raquel, essa era a minha pergunta. Como é a Eu teoria na utilizo isso prática? hoje. A teoria na prática, para mim, funciona demais. Eu utilizo hoje softwares estatísticos que eu utilizava na época da graduação.
Naquela época a gente penava assim para passar as disciplinas de econometria, não vou usar isso para nada. E hoje eu uso porque eu quero fazer previsões. Eu quero saber assim, se eu continuar dessa forma, onde vai chegar o meu estado estacionário, né? Que horas eu não vou ter mais melhoria nenhuma de consumo de combustível, que horas a minha condução está tão eficiente de um jeito que eu não tenho mais margem para melhorar, eu vou trabalhar só na manutenção. E isso tudo eu rodo em softwares estatísticos hoje. Que coisa Pego os meus linda. dados lá, do jeitinho que a gente aprendeu, e eu utilizo isso hoje. Quer dizer que você teve que forma. aprender tecnologia, direção, de Tive. ônibus, de Sim, caminhão, é isso. Eu atuo como gerente de projetos, né? A minha pós-graduação é em gerenciamento de projetos. E lá no gerenciamento a gente descobre isso, né? Porque cada projeto que a gente atua, a gente aprende um mundo novo, porque eu preciso ter o mínimo de conhecimento para tocar da melhor maneira, né? Então sempre o pezinho está lá na tecnologia também. Que coisa! Olha, e a gente se conheceu, porque eu não fui professora da Raquel, Não né? foi. A gente se conheceu no curso de mestrado profissional em administração e controladoria, e eu tive a honra agora de estar sendo professora da Raquel. E realmente, assim, as suas colocações em sala de aula, elas são sempre tão centradas e tão resolutivas, que eu cheguei para ela e disse, Raquel, você é formada em quê? Né? Aí foi quando ela disse, eu sou formada em administração pela Unifor, mas em finanças pela UFC. E é interessante que a gente percebe essa... Quer dizer, sempre que tem uma discussão em sala, você pondera entre resultado e perda, né? Entre lucro e prejuízo, entre benefício para o cliente, benefício para a empresa. Essa formação, eu acho que você leva para a vida toda, totalmente, né? Para tudo que a gente vai fazer, a gente pondera dessa forma, porque afinal de contas, a gente está gerindo recursos o tempo todo na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente está o tempo todo gerindo recursos e colocando na balança as coisas para tomada de decisão. Então, o curso de finanças, ele me possibilitou uma bagagem, assim, absurda de saber lidar com isso, porque não são os números pelos números, mas interpretá-los. O que tem por trás desse indicador? O que tem por trás desse dado? O que tem por trás desse gráfico? E com certeza, sem a minha formação em finanças, não seria da mesma forma. Talvez eu estivesse exatamente onde eu estou hoje, mas eu teria penado um pouquinho mais. Acho que é por aí. Raquel, e olhando para aquela câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Para quem ainda está na universidade, acho que o maior conselho que eu posso dar é esgotar todas as fontes de conhecimento que a universidade tem para oferecer. Enquanto aluna da UFC, também da Unifor, eu pude participar de todas as bolsas que a universidade tinha a me ofertar. Fui bolsista de PIBIC, fui bolsista de PIBID, fui monitora. Então, assim, eu tenho uma fonte inesgotável de conhecimento que muitas vezes a gente nem acredita que tem isso tudo, né? Que a universidade é capaz de oferecer isso tudo. Então, o conselho que eu posso dar, cheguem perto dos professores de vocês, se unam às pessoas certas e sigam o caminho que eles vão direcionando vocês, porque é fantástico. A gente consegue aprender, assim, uma infinidade de coisas. Aí você vai utilizando isso depois de uma maneira que você nem imaginava que era possível. Eu me lembro como as minhas apresentações nos encontros universitários, por exemplo, me ajudam hoje na condução de uma reunião de resultados. Então, muitas vezes as pessoas perguntam, você é professora, você já trabalhou com isso, por essa desenvoltura em apresentar, mas são coisas que você vai fazendo dentro da universidade, que vai te formando mesmo, né? Vai te moldando como profissional lá na frente, que você nem imagina que naquele momento é isso que está acontecendo. Só depois que a gente dá um estalo, poxa, era para isso que eu fazia tanto seminário, era para isso que eu estudava tanta coisa, para depois sair um relatório, para depois sair uma apresentação para a alta diretoria, para os executivos, é isso. Acho que esse é o maior recado que eu posso dar. Esgotem a universidade em tudo que ela puder oferecer, porque é riquíssimo. Lá na frente, a gente só se lembra, assim, com gratidão. É isso. E depois volta para fazer mestrado. E depois mestrado. volta, e depois a UFCzinha é de açúcar, porque depois a gente volta. Nunca sai, nunca né? sai, nunca Mas sai. olha que conselho lindo, viver a experiência universidade. Tudo que a universidade tem a oferecer. E eu me lembro dos meus professores estimulando, dizendo, faz tal coisa, vai fazer isso aqui, vai fazer pesquisa em iniciação científica, vai fazer pesquisa em iniciação à docência. E eu ficava, eu não quero ensinar, não é uma coisa que eu quero. Mas aí hoje eu tenho os meus condutores, onde eu preciso estar o tempo todo fazendo treinamento para eles. Olha se isso não é ensinar igual.
Igual. Então, assim, são coisas lá atrás que você fica, poxa, valeu a pena fazer, né? Valeu a pena participar. Então, aí, acho que esse é o maior recado que eu posso dar. Esgotem a universidade, porque isso aqui é um mundo. É fantástico. Que lindo. Ai, Raquel, conversa boa nesse ventinho, É né? verdade. Infelizmente eu vou ter que acabar nosso papo, Foi mas ótimo. olha, eu quero agradecer demais a sua Foi generosidade. muito bom. Eu que agradeço trazer visibilidade para o curso, que é um curso assim, que eu sou apaixonada por ele. Ai, que bom. muito- Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.